dentro do programa Rafael Abud, Violência Zero, a hora do basta. Tenho a grata satisfação de trazer para vocês hoje uma empresária que tem uma história de vida com atuação em diversos setores e que vai contar para nós a sua experiência, seu ponto de vista desse trabalho de Violência Zero. Andréa Rodrigues Fernandes, muito prazer, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Existe muita violência? O que você acha? Olha, o meu trabalho, eu trabalho com instalação de painéis solares fotovoltaicos, então eu estou numa área masculina. Então essa área existe muita violência, profissionalmente falando, porque a violência contra a mulher nós temos 5 tipos, né? Sim. Tem a violência moral, a violência sexual, a violência psicológica, a violência econômica. Então dentro dessas violências, a profissão que eu executo hoje, que eu escolhi, me traz todos esses tipos de violência. Só que é a forma que você vê como fazer isso mudar. Então, eu agradeço pelo convite, a proposta Violência Zero, uma proposta assim, sensacional por conta da vulnerabilidade feminina, mas eu quero também trazer histórias positivas disso. Sim. Porque a violência, a gente tem que ter um limite para essa violência. Como que a gente pode frear esse aumento da violência? Eu acredito que são escolhas. Eu venho de uma família de comunidade. Hoje eu sou uma empresária, porque eu tive uma escolha. Eu observei pessoas que estavam ao meu redor, que tiveram posições diferentes, então eu saí fora dessa curva. Eu procurei crescer, eu procurei desenvolver, hoje, eu procuro ajudar. Então, dentro da minha carreira, eu procuro ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, que estão numa situação que ela não tem escolha. Então, pelo fato de não ter escolha, eu sou aquela pessoa que vai fazer com que ela escolha algo diferente. Como é uma área de tecnologia, essa área de tecnologia precisa de mulheres para estar trabalhando, para ser inseridas nessa área. Então, eu capacito mulheres em situação de vulnerabilidade para elas terem uma escolha diferente de vida. E como você se relaciona com elas nesse processo de mudança? Você chegando, você ouve primeiro e fica estudando o problema que ela tem? Como que funciona essa atuação para transformar essas vidas? Primeira coisa é a escuta, você tem que ouvir. Eu acho que o processo de escuta faz muita diferença, porque tem pessoas que não vão se abrir com você porque não te conhecem. Então todo o processo começou num trabalho acadêmico que eu fui fazer numa comunidade, e nesse trabalho eu fui buscar informações a respeito do meu TCC, que era sobre ligações irregulares na época. E aí, de que curso que é? Eletrotécnica. Lá para 2000 e alguma coisa, né? E aí eu fui fazer o trabalho, fui procurar uma associação, e na associação eu estava falando com a líder comunitária. E a líder comunitária pediu licença, ela tinha que receber um material. Ela falou assim, olha André, eu vou receber um material, umas cestas básicas ali, você me aguarda? Eu falei, aguardo. E aí tinha umas mulheres fazendo serviço manual, estavam fazendo pintura de pano de prato. E eu acho sensacional esse trabalho manual, mas eu não domino isso, eu gosto de elétrica. E ela falou assim, olha que legal o trabalho que você faz, elétrica e tal. Eu falei, meninas, vocês estão aqui fazendo o quê? Porque primeiro a gente tem aquela conversa, para a gente poder até se conhecer melhor e ter aquela sensibilidade para o que a outra pessoa está passando. Ela disse, olha, a gente está aqui porque a gente sofreu agressões físicas, então nós estamos aqui nessa associação por enquanto, e nesse período a gente precisa se manter de alguma forma, então nós estamos pintando pano de prato. Eu falei, meninas, eu acho sensacional a área de artesanato, mas isso não vai dar liberdade financeira que vocês procuram. Então eu fui para casa incomodada com isso e sentei e falei, não, eu não posso simplesmente chegar em casa e ter uma vida normal, né? Sendo que tem pessoas que eu poderia estar no lugar delas. Então eu montei um projeto chamado Mulheres Trabalhando no Telhado. Aí eu busco em associações, parceria em associações, para que essas mulheres possam ter uma escolha de trabalhar numa área de inovação. E quanto tempo essa transformação costuma ocorrer para que elas despertem para um novo horizonte? É um trabalho, a gente não pode dar prazo, porque cada um tem uma história, cada um tem um trauma. Então esse trauma tem que ser trabalhado de diversas formas, tanto psicológico como físico. Sim. Então o trabalho não é imediato. O curso em si, nós temos um prazo de 6 meses para capacitar essa mulher, para inseri-la no mercado de trabalho. Só que dentro dela, o processo é mais longo, porque ele tem que ver da forma que ela chegou até nós. Então, tem mulheres que chegam muito fragilizadas. Então, esse período de 6 meses, para ela já não dá. Então, ele tem que alongar isso. Mas tudo começa pela escuta e pelo cuidado. As pessoas precisam ser amadas, se sentirem amadas. Sim. E a partir do momento que elas se sentem amadas, fica muito mais fácil nós chegarmos até elas. E os casos assim mais
que você tem assim, lembrança que foram os mais graves que apareceram. Dá para comentar um pouco? Dá, sim, é bom compartilhar. Na minha área profissional, eu fui com o meu esposo para visitar um cliente. E meu marido é engenheiro eletricista. E aí o cliente estava falando com ele e tal, linguagens técnicas, né? Como não é uma área que eu domino, eu fiquei de lado só ouvindo. Aí esse cliente falou assim, e você? Qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Andréia. E o que você faz? Eu falei, eu cuido da parte administrativa. Administrativa? Você atende telefone, né? Então você não é nada, não me interessa. E virou as costas e saiu da sala. E eu fiquei pensando assim, nossa, por que ele falou isso pra mim, né? Tipo, você não é nada. E eu fui pra casa muito chateada com aquela fala. Só que aquilo não foi pra mim uma mazela, não se tornou uma mazela na minha vida. Falei assim, olha, já que ele falou que eu não sou nada, eu preciso provar pra mim, não pra ele, mas pra mim que eu sou alguma coisa. E a partir disso que eu fui galgando degraus nessa direção da elétrica, porque até então eu só cuidava da parte administrativa. Falei, vou pro operacional. É uma área masculina, é uma área mais difícil dos homens aceitarem a mão de obra feminina, mas eu estou lá e eu estou muito bem lá. Isso há quanto tempo que havia essa rejeição? Olha, a mulher tem que provar todo instante que ela é capaz. Então, assim, é uma história longa, mas na área profissional, quando eu me formei, a partir dos meus 18 anos, eu tive essa fala negativa, não somente dessa questão dessa pessoa que eu trouxe como exemplo, mas em outras também, né? As pessoas sempre olham para você, quando você vem de um setor da comunidade que não é bem vista, as pessoas vão olhar para você não, essa daí não vai ser nada, essa daí vai ser mais uma, essa daí vai ser, não dão crédito. Mas aí você tem que provar para si mesmo que você pode fazer uma escolha diferente. Por aí você imagina quantas pessoas não conseguem superar a rotulação que recebem. Sim. Né? Como de criança, os preconceitos durante os empregos, patrões mal preparados para lidar com a diversidade. Né? Eu defendo muito os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu sou conselheira de meio ambiente também. E o ODS número 5 fala sobre igualdade de gênero. Então, a fala, ela tem um poder muito grande. Sim. Por isso que quando eu converso com as pessoas, ou quando a gente faz palestra, a gente fala assim, gente, cuidado com a fala, porque você rotula as pessoas e você coloca o que você acha em cima daquela pessoa. E não é aquilo. A pessoa tem uma escolha, a pessoa pode ser diferente. Então, quando você veio de uma comunidade, então a primeira coisa que a pessoa fala, comunidade não vai crescer, não vai se tornar um empresário. Pois eu me tornei um empresário. Essa pessoa não vai sair daquele contexto, pois eu saí daquele contexto. Sim. Então, são escolhas. E eu tenho uma mãe que ela me motivou bastante a ter uma escolha diferente. Então, isso me ajudou muito. Só que, infelizmente, nem todas as mulheres têm esse respaldo, têm esse cuidado, né? Eu tive uma família que cuidou muito bem de mim. Mas, infelizmente, essas pessoas, a grande maioria, não tem. Então, por isso que a gente tem que ter escuta, tem que fazer projetos para essas mulheres serem inseridas na área profissional, serem inseridas na sociedade, mas não serem vistas como uma mulher que sofreu uma violência física, uma violência sexual, mas uma pessoa que pode ter uma escolha diferente. Muitas pessoas também agridem sem saber que estão agredindo. Elas sentenciam, rotulam, sem saber que aquilo é uma semente de desgraça na vida da outra pessoa. Não é? Porque a gente nunca sabe como está o coração da pessoa, né? Pode ser que a pessoa, naquele dia que você falou algo para você não era nada, mas aquela pessoa, naquele momento, não estava bem. E ela pode tomar aquilo como algo negativo e aquilo começar a crescer no coração de uma forma ruim e pode vir a trazer uns traumas muito grandes, né? Como a pessoa que é depressiva, a pessoa que tem crise de ansiedade, geralmente é por uma fala negativa que recebeu. Sim. E esses casos mais assim acentuados que você começou a lidar na recuperação, tem alguns que você pode contar para nós? Tem uma história, só que é uma história de superação. Tem uma moça que eu trabalho também com o setor de catadores e catadoras de material reciclável, lá no Conselho de Meio Ambiente. E aí eu tinha uma história de uma moça que ela trabalha como catadora e ela falou que estava puxando o carrinho num dia de muito sol, o carrinho estava com 100 quilos. Imagina, né? Uma mulher puxando um carrinho com 100 quilos. Mas era a forma que ela tinha de trabalhar para levar recursos para casa. Então ela foi indo para o local a qual ela ia vender esses resíduos e passou um casal de moto e entregou um saquinho de lanche do McDonald's para ela. E ela parou assim e disse, olha, esse aqui é para você. Ela ficou assim, para mim, e disse assim, é para você, pode pegar. E ela pegou esse saquinho, o pessoal subiu na moto e foi embora. E ela falou assim, olha que pessoas boas, né? Me deram um lanche, eu estava morrendo de fome, era um sol escaldante. A hora que ela abriu,
Não tinha lanche, tinha lixo. Ai, Porque ela era catadora. Hum. E ela falou que ela sentou na calçada e começou a chorar. Nossa. Bem triste, porque ela falou assim, olha, naquele momento, André, eu me senti um lixo. Porque eles me estavam entregando lixo achando que eu era lixo. Só que eu lembrei que eu tenho um filho em casa para cuidar. Eu tenho um filho em casa para manter, eu tenho um aluguel. Aí eu enxuguei as minhas lágrimas, peguei a minha carrocinha com 100 quilos e fui vender, peguei o meu dinheiro e fui para casa. Eu falei assim, nossa, você é muito forte. Eu admiro muito você, porque é da sua força. Só que tem muitas pessoas que não têm essa força que ela tem. Eu não teria. Eu, particularmente, não teria. Então, uso a história dela para fortalecer pessoas. Se não há esse esforço de recuperação, de transformação, qual é o rumo que uma pessoa que recebe um tratamento desse pode tomar? Se achar que nunca vai ser nada. De querer dar o troco e todas as pessoas que se aparecem para dar um lanche, ela não aceita e já agride porque acha que é lixo. Cria uma sequência de fatos violentos e que não estão enquadrados na legislação como violência. Muitos ainda não estão. E você estava falando nos bastidores que o que está acontecendo é que a maioria dos casos de violência ainda não chegaram na justiça e que as pessoas que estão agredindo não sabem que estão agredindo. Como piadas discriminatórias de raça, de cor, de religião, de todo tipo de diversidade. Não é? Comparações com exemplos nada apreciáveis dentro da família. Você nunca vai ser nada, você não vai, você puxou seu pai, você puxou aquela tralha do seu avô e não sei o quê, né? E a criança fica com aquilo como se fosse um comando, é um chip na mente da criança, fala, eu não vou ser nada mesmo, que se dane, né? E já começa a destruir todas as chances de prosperidade. Você teve esse tipo de coisa? Eu tive um caso dessa maneira, que uma moça, ela falou assim, olha, eu passei a vida inteira ouvindo que eu não ia ser nada. Então eu acredito que hoje eu não sou nada. Eu falei, não, mas por que você... Ela falou assim, eu cresci nesse contexto. A minha mãe disse que eu não ia ser nada, aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a estudar, minha professora falou que eu não ia ser nada, aí eu peguei e saí da escola. Aí eu arrumei um trabalho e o meu patrão me dizia que eu não era nada. Aí eu arrumei um companheiro e ele falou que eu não prestava para nada. Então hoje, depois de uma trajetória de vida, as pessoas falando que eu não ia ser nada, eu acredito fielmente que eu não sou nada. E aí fica difícil você mudar o pensamento de uma pessoa assim, porque a vida inteira ela escutou que não era nada. Sim. E aí qual é o nosso plano B para essa vida? Demonstrar amor por ela. É isso. A gente só acolher. Nós acolhemos, nós conversamos, nós estamos dando uma outra visão para essa moça. E aí a gente vai conseguir restaurar, com certeza. E qual é o sentimento que você tem quando vê uma transformação por causa dessa iniciativa, dessa inspiração, desse dom, desse ministério que você exerce recuperando vidas? Olha, é algo que não tem preço. Quando você vê uma pessoa assim que não era nada na vida, que passou por tantos traumas, e aí quando você vê um sorriso vindo dessa pessoa, é algo assim que Deus coloca no nosso coração, assim, olha, o seu trabalho está concluído. Agora é o Espírito de Deus que vai fazer a diferença. O Espírito de Deus faz a diferença, eu creio muito nisso. Então é uma satisfação que você tem no seu coração que não tem dinheiro que vai pagar. Você estava nos bastidores, antes da gente entrar na gravação, dizendo que o mal prospera na inoperância do bem. Então, a invasão de conceitos, de interpretações, de educação, pela não operação. E você disse que é ótimo esse programa, é ótimo esse Instituto Violência Zero para começar a combater. Quem tem que combater? Não é só policial. Combater, o policial está para exercer a lei, mas para combater o mal que está dentro da pessoa, antes que ela passe a fazer o mal para outras pessoas, quem descobrir tem obrigação de dar uma palavra, a palavra tem poder, não é? Para mudar isso. Quantos casos existem e que não estão catalogados? A turma do bem fica só, assistindo a televisão, vendo violência diariamente com criança, com mulher, com empresário, com empregado, com tudo, no trânsito.
Está cheio de modalidades de violência. E como fazer para resolver isso? Eu acho que a gente propaga muito mais o mal do que o bem. Então, quando a gente começar a falar melhor das coisas, ter uma visão diferente das coisas, eu acho que a gente consegue ter essa força do bem superar o mal. A gente assiste muito programas que falam de coisas negativas. No noticiário, quando você liga a TV, você só vê coisa ruim. Então, aquilo entra no seu coração, você acha que tudo é ruim. Sim. Mas você tem que começar a compartilhar coisa boa. Esse programa do seu Rafael, que fala sobre violência, pontua a violência, vai também dar saídas contra essa violência. Sim. Então, esse já é um programa muito positivo, que vai mudar a visão das pessoas. Para encerrar, você acha que esses meliantes que passam clonando o cartão de banco com uma maquininha, à distância e chupando dinheiro com chupa-cabras, você acha isso uma violência? Com certeza, porque a pessoa trabalhou muito para ter aquele recurso. Então, Violência Zero já foi à frente e criou uma carteirinha que é laminada e que isola. Você pode passar na máquina que não pega, o cara pode passar o chupa-cabras que não pega. E você, como entrevistada de ouro, está sendo abrilhantada com uma carteirinha dessa, que você vai colocar o seu cartão aqui e ninguém vai fazer violência de chupar cabra para pegar o seu dinheiro. Que privilégio, muito obrigada, vou usar bastante. Tá bom? Muito obrigado, um prazer você ter uma pessoa com esse dom, expondo toda a experiência dela. Que Deus abençoe e prospere ainda mais o seu trabalho, André. Muito obrigada, permaneça com esse programa que ele é muito importante.